quero convidar você para nós estarmos abrindo a palavra de Deus. Nós estamos em uma série de ministrações intitulada Criados com um Propósito. Nós estamos meditando sobre o tema da nossa identidade, qual o objetivo, qual o sentido da nossa existência, o porquê fomos criados, para que existimos. Então nós estamos olhando na palavra e vendo aquilo que tem a ver com a nossa identidade, a nossa missão nesse mundo. E começamos esta série já tem algumas semanas. Se você não assistiu alguma das mensagens, não esteve presente, você pode acessá-las através do nosso canal da Família da Graça no YouTube. E hoje eu quero falar sobre o texto de Mateus no capítulo 1. Mateus capítulo 1. E nós vamos ler dos versículos 18 a 25. Mateus capítulo 1, de 18 a 25. Eu peço que você abra a sua Bíblia ou o seu tablet, o seu smartphone, no texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18 até ao 25. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto continua na mesma tônica do domingo passado, falando sobre o nascimento de Jesus. Mateus 1,18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, por gentileza. Deus, nosso Pai, estamos na Tua santa e gloriosa presença, e para nós é motivo de grande alegria podermos, na manhã deste domingo, celebrar junto com os nossos irmãos o Teu grande amor e a Tua graça tão maravilhosa que nos alcançou quando estávamos mortos em nossos pecados. Te louvamos pelo privilégio de conhecer Jesus e fazer parte do Teu povo, da Tua família, por causa da aliança que temos pela fé e por causa do sangue imaculado derramado na cruz do Calvário, o qual nos purifica e nos justifica de todo pecado. Nós não poderíamos estar na presença de um Deus santo se as nossas consciências permanecessem impuras. Por isso te louvamos, porque o Senhor limpa o nosso coração, a nossa mente, e o Senhor faz de nós um novo homem, uma nova mulher. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode verdadeiramente transformar corações de dentro para fora. A religião não pode fazer isso, a igreja não pode fazer isso, mas o Espírito Santo pode gerar dentro de nós a pessoa bendita do Filho Jesus Cristo. E é nele que nós queremos viver, porque só nele temos verdadeira vida. Nós te agradecemos também nessa manhã por Tua palavra, a
apesar de tão misteriosa, ela é tão profunda e linda, e o Senhor é o Deus da revelação, que abre o nosso entendimento para compreendermos coisas que são incompreensíveis à mente humana. Portanto, fala conosco nesta manhã, usa este tempo para a nossa edificação, para o nosso crescimento, e capacita-nos para melhor te servirmos. É o que nós te pedimos humildemente no nome santo do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Esse texto fala de uma pessoa, o tema dessa mensagem de hoje é o fator José, a aliança com a igreja. Aqui no texto a gente vê a história de José na perspectiva de um homem que estava noivo, conforme o padrão de noivado, de casamento dos judeus naquela época. Ele havia sido prometido a ele, a menina que ele iria casar. Maria devia ter 16, 17 anos, era uma menina ainda, e de repente ainda não havia sido consumado o casamento, e ele recebe a notícia de que ela está grávida. Então isso na cabeça de qualquer um teria sido uma situação muito complicada, e principalmente de uma família séria, de pessoas que estão querendo se casar da maneira correta. Era inaceitável. Inclusive isso poderia trazer um gravíssimo problema para Maria, poderia ser até apedrejada ou humilhada publicamente. E aí o texto diz que José, no coração dele, quando ele ficou sabendo disso, ele pensou: não quero causar problema para ela, mas não vou ter como continuar, não vou ter como assumir esse casamento, eu fui traído, o filho não é meu, não sei como isso aconteceu, mas eu não vou seguir em frente nesse relacionamento, e eu vou me separar dela, vou fazer um divórcio, uma anulação desse casamento em secreto, e vou renunciá-la. E quando ele estava no meio desses pensamentos, dessas ideias, de repente ele teve um sonho, e o texto diz que Deus falou com ele sobre receber Maria como esposa, falou com ele sobre o que Deus já tinha dito para ela, que ela iria ficar grávida de uma forma sobrenatural. E aqui a gente começa a entrar no mistério do evangelho mesmo, o nascimento virginal de Jesus. É uma das revelações da palavra que depende absolutamente da nossa fé. É muito difícil cientificamente, humanamente, a gente acreditar numa história dessa, como deve ter sido para José. Mas de repente entra aí o elemento da fé, entra o poder do Espírito Santo, a presença de Deus na vida de José. Ele poderia ter virado as costas para Maria, sim ou não? Ele poderia ter abandonado Maria. A gente não sabe como seria a história, mesmo ela estando grávida do Messias, do Filho de Deus. Ele como homem, ele como servo de Deus, poderia ter tomado uma decisão em outra direção. Ele poderia ter dito: não, eu não aceito isso, eu não entendo, eu não quero, e ter se separado dela. Alguns até acham, talvez, que ele deveria ter feito isso, talvez tivessem feito assim, mas José não fez, porque ele amava Maria profundamente, e José simboliza o amor de cada discípulo verdadeiro de Jesus pela igreja de Jesus. O que São José fez por Santa Maria representa o que cada um de nós deve fazer com relação à igreja do Senhor. Esse é o amor que nós precisamos expressar como discípulos de Jesus por sua igreja. Eu amo a igreja de Jesus e tenho aliança com ela quando eu aprendo, em primeiro lugar, que o mais importante na vida não é o trabalho, é o amor. José era um carpinteiro e ele era um carpinteiro de excelência, ele era um bom carpinteiro. Ele havia construído um nome e uma tradição de carpintaria, e ele havia se dedicado bem ao seu trabalho. E há muita gente que tem se dedicado muito bem ao seu trabalho, aos seus estudos e a tudo que faz. Tem muita gente que está estudando, que está se qualificando. Tem muita gente que está investindo todo o seu tempo durante o dia em uma atividade profissional legítima, e isso é muito bonito. Mas ouça o que o Espírito de Deus está falando: o trabalho não é o mais importante na vida.
E José, nesse momento, ele mostra que o amor é mais importante do que o trabalho, do que a agenda que ele tinha. Porque agora Deus vai chamar José para uma outra agenda. Deus vai interferir na agenda de José, para cuidar de um bebê que não era seu, para administrar uma situação muito complicada. Deus começa a requerer dele um posicionamento. E a gente nunca vai amar a igreja de Jesus, e nunca vai servir a igreja do Senhor, e nunca vai estar envolvido com a obra do Senhor, se a gente tiver uma agenda que é mais importante que a agenda de Deus. Mas a habilidade mais fundamental que Deus quer que você desenvolva é o amor. E Ele quer que você aprenda e cultive esse amor na sua casa. Porque é só na igreja que você aprende a amar com o amor de Deus. É só estando em Cristo e no meio dos irmãos que você pode exercitar e desenvolver o verdadeiro amor. Eu amo a igreja de Jesus e tenho aliança com ela quando eu aprendo, em segundo lugar, o significado do amor incondicional. Porque quando falamos do amor de Deus, é preciso que você entenda a diferença entre amor condicional e amor incondicional. Duas letras fazem muita diferença nessa palavra. Fazem uma diferença enorme. Você nunca se parece tanto com Deus, o seu Pai, quanto quando você ama incondicionalmente. Porque amar com condições é fácil. O coração de José naquele momento precisava ser destituído de qualquer barreira, de qualquer preconceito, de qualquer ideia preconcebida. Ele precisava se anular, ele precisava se sacrificar, ele precisava renunciar, ele precisava abrir mão. A maior parte do nosso amor humano é egoísta por natureza. Nós amamos de forma condicional. Eu te amo se você não me decepcionar. Eu te amo porque você não me decepciona, porque você não pisa na bola comigo. No dia que você pisar na bola comigo, já foi. Não te amo mais. Eu te amo se você me satisfizer completamente. Eu te amo porque você me satisfaz completamente. Porque no dia que você não me satisfizer em alguma coisa, eu já não sei se eu te amo mais. Eu te amo se você atender aos meus padrões. Eu te amo porque você atende os meus padrões, os meus pré-requisitos. No dia que você não atender mais, eu não vou te amar. É fácil amar as pessoas que nós gostamos. É fácil amar as pessoas que são como nós. É fácil amar as pessoas com quem nós simpatizamos. Mas o desejo de Deus é nos ensinar a amar a todos, especialmente na sua igreja, onde nós temos a oportunidade de conviver com pessoas tão diferentes de nós. E não pense que é fácil, porque o grande desafio da igreja é exatamente este: não amar aquele que eu me identifico, aquele que eu gosto, aquele que é igual a mim, é parecido comigo, tem as mesmas ideias, as mesmas opiniões, gosta das mesmas coisas. É fácil amar a gente assim, mas difícil é amar e suportar aquele que é tão diferente de mim, que pensa tão diferente de mim. Você pode imaginar alguém que ame a Deus e odeie a sua noiva? Você pode imaginar alguém que diga: eu amo a Jesus Cristo, mas eu não quero saber de igreja. Você pode imaginar alguém que diga: eu amo a Jesus, mas eu não amo você, eu não amo os irmãos, eu não quero estar na igreja, eu tenho meu compromisso com Deus e com Jesus, mas igreja eu não preciso, eu estou bem sem igreja. O amor de Deus em nós é o que atrai os perdidos. O amor de Deus visível, o amor de Deus evidenciado, o amor de Deus manifestado em nossas vidas e através de nós é o que atrai as pessoas para esta comunidade que é tão diferenciada do mundo e que se chama igreja. Não é perfeita, porque não é constituída de gente perfeita, mas de gente que se ama com o amor de Deus, que tem aprendido a amar com o amor de Deus. Eu amo a igreja de Jesus, em terceiro lugar, e tenho aliança com ela quando eu aprendo que a única razão pela qual eu posso amar os meus irmãos é porque Deus me amou primeiro. É tão interessante isso,
Porque muitas vezes estamos na igreja e queremos amar com o mesmo amor do mundo, ou com a mesma qualidade de amor humano, mas 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é o que diz a palavra de Deus, não sou eu, é a Bíblia que está dizendo que nós amamos com este amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro. E para entender verdadeiramente como amar, nós precisamos entender a definição de Deus de amor, porque há muitos conceitos errôneos no mundo sobre amor. Em 1 João 4,8 a Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no versículo 16 do mesmo capítulo 4 diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Observe que o texto não diz o amor é Deus. O mundo quer inverter isso. O mundo quer despersonalizar Deus, porque é interessante para o mundo que Deus deixe de ser uma pessoa. Deus pode ser uma energia, Deus pode ser coisas muito bonitas, Deus pode ser amor no sentido de que o amor é Deus, mas a Bíblia está dizendo o contrário. Deus é amor. Quem define o que é o amor é Deus e não a humanidade caída. Quando nós permitimos que conceitos humanos tão rasos e superficiais sobre algo que é tão elevado como o amor seja definido pelo mundo e que esteja influenciando a nossa maneira de agir e pensar, nós não estaremos nunca alcançando a dimensão do verdadeiro amor, o amor de Deus. Eu só posso amar a igreja com o amor de Deus. E naquele momento, o amor do coração de José por Maria não podia ser somente o amor eros, o amor filéu, o amor de amigo ou o amor de um marido. Tinha que ser também o amor de um irmão. Eu amo a igreja de Jesus e tenho aliança com ela quando eu aprendo, em quarto lugar, que antes de poder realmente amar os outros, eu preciso entender e experimentar quão profundamente Deus me ama. Efésios 3:17 a 19, a palavra de Deus diz: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que eu preciso conhecer e experimentar o amor de Deus e ser cheio do amor de Deus, que é o próprio Deus. E por que isso é tão fundamental? Por que é tão importante eu experimentar o amor de Deus? Porque pessoas que não são amadas geralmente não sabem amar. Pessoas que não foram amadas não saberão amar. Pessoas que não experimentaram o verdadeiro amor, elas não sabem como amar. E ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Isso é o que acontece geralmente com pessoas machucadas, com pessoas feridas. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Eu não vou estar bem na comunhão da igreja se o meu coração permanece magoado, permanece ferido, se eu permaneço mal amado, mal amada, se eu tenho problemas na alma, se eu não compreendi o amor de Deus e o quão profundamente Deus me ama, se eu não permitir que esse amor de Deus entrasse no meu coração de tal forma que eu fosse completamente curado da falta de amor do mundo. Uma pessoa que não recebeu amor geralmente busca atenção. É o que as crianças fazem. Elas imploram pelo amor, e elas fazem isso através do seu comportamento. Às vezes um comportamento que chama atenção nada mais é do que uma reclamação, do que um grito, do que um apelo para que alguém ame, para que alguém se importe, para que alguém cuide, até para que alguém discipline. Se uma pessoa não consegue obter essa atenção e esse amor de uma forma positiva,
ela vai começar a fazer isso de forma negativa. E não nos surpreende que tantas pessoas na igreja estejam criando tantas dificuldades e tantos problemas para a própria igreja. E não nos admira também que muitas dessas pessoas estejam hoje fora da igreja e falando mal da igreja e participando de movimentos que são contrários à igreja, porque estão encontrando nesses movimentos justificativa para os seus problemas, para os seus pecados, para as suas dificuldades com a igreja. Isso não tem nada a ver com a igreja. Isso tem a ver com você. Porque você, se você ama, você não deixa, você não larga, você não vai embora, você não abandona. A igreja não faz parte da sua vida. Quando você ama, ela é sua vida. Você não pode viver sem ela. Foi isso que José entendeu. O amor de Deus é tão profundo que ele nos leva a superar as limitações, as fraquezas, os defeitos, as imperfeições que eu posso ver na vida do meu próximo, do meu irmão, porque eu também preciso e careço do amor de Deus. Eu amo a igreja de Jesus e tenho aliança com ela quando eu aprendo, em quinto lugar, que a única maneira de amar os meus irmãos na família de Deus é em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Às vezes a gente ouve isso: eu amo você no amor de Jesus, e nada mais verdadeiro e fiel do que amar o irmão no amor de Jesus. Veja o que diz os versículos 21 a 23 do texto que lemos. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel em hebraico significa Deus conosco. Os nomes são importantes na Bíblia. Aliás, os nomes são importantes em qualquer sentido, porque eles revelam quem somos. Quando você conhece alguém, você é apresentado a alguém, a primeira coisa que você quer saber é o nome dessa pessoa. Se você sabe o nome de alguém, é muito importante. O nascimento de Jesus, o Messias, ele vem atrelado a este conceito do nome. Deus não somente opera o milagre do nascimento virginal, mas ele dá orientações específicas, inclusive sobre o nome do Messias. Ninguém sabia o nome do Messias, mas Deus vai dizer para Maria, para José, o nome dele é Yeshua. Jesus, ou Josué, que é o mesmo nome em hebraico, significa Deus é Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E não somente isso, ele é Emanuel, Deus com a gente, Deus conosco. Ele é Deus presente, é Deus que chegou, é Deus que está entre nós. Mas não é Deus comigo. Emanuel é Deus conosco. Ele não somente nos dá a sua natureza divina, o seu caráter, mas também nos dá o seu próprio nome. Porque isso é tão importante entender, que o projeto de Deus para a sua igreja é um projeto não individualista, mas um projeto coletivo. Quando Deus revela o seu nome, o seu caráter e os seus atributos, Ele está querendo nos ensinar alguma coisa, especialmente nesse caso sobre a natureza da igreja. Quando você está empenhado em amar a igreja, quando você está envolvido com ela, quando você está no meio do povo de Deus, fazendo parte desse projeto que é de Deus, você tem acesso ao nome de Deus, Emanuel, porque Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E isto é a igreja que não sou eu sozinho, a igreja que não é um projeto só meu, a igreja que é uma comunidade, que é uma congregação, que é um ajuntamento, que é um povo, que é uma família, que tem o nome do Senhor e que recebeu acesso ao nome lindo de Emanuel, Deus conosco. E José nos dá uma bela imagem disso tudo, porque a Bíblia diz que quando ele acordou do sonho, quando ele despertou do sono, ele teve a revelação do que estava acontecendo com Maria, de quem que na verdade estava no ventre de Maria. E eu queria que você fixasse essa imagem, porque quando você acordar do sono espiritual, quando você é despertado ou despertada do sono espiritual, você começa a enxergar a igreja como ela realmente é. Você vai ver Jesus na igreja.
você vai ver Jesus no ventre da igreja. Lembra do que Paulo disse: filhinhos, por quem tenho dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Jesus está sendo formado na gente. Nós somos como este útero, onde o Filho de Deus está sendo desenvolvido na vida de cada um, em vários estágios, alguns talvez 1 mês, 3 meses, 7 meses, alguns mais do que outros. Mas Deus está sendo o grande agente desse milagre que não vem de nós, que é obra dele, para a glória do nome dele, o nome sobre todo nome, o nome de Emanuel, o nome de Yeshua, Hamashia, o Messias, o Cristo, Adonai, o Senhor, o nome que está sobre a igreja. E quão maravilhoso é fazer parte desse mistério. Eu amo a igreja de Jesus e tenho aliança com ela, quando em sexto lugar eu tenho verdadeira compaixão dos meus irmãos em Cristo. Mateus 1,18 diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Agora pensa nesse drama aqui. Durante séculos, por gerações inteiras, o povo de Deus esperando o cumprimento da promessa. O povo de Deus aguardando ansiosamente que o libertador chegasse. O povo de Deus orando, o povo de Deus clamando a Deus e esperando pela manifestação do Messias de Israel. A palavra de Deus sendo estudada e os estudiosos, os escribas, os doutores da lei pesquisando o lugar exato onde o Messias iria nascer. Quando os magos chegaram do Oriente, procuraram saber na corte em Jerusalém, na corte de Herodes, onde estava aquele que era nascido rei dos judeus, o povo ficou alvoroçado. O rei estremeceu, mandou chamar todos os estudiosos PhDs em Bíblia e dizer: onde que vai nascer o Messias? E eles descobriram: em Belém. E a história está se cumprindo. Mas é interessante que os pais ensinavam isso aos seus filhos, a esperarem o Messias, a aguardarem o Messias. O Messias vai nascer, o Messias vai chegar, o filho de Davi, o herdeiro do trono de Davi, aquele que vai mudar a história de Israel para sempre. O Rei dos Reis está chegando. E cada criança que nascia, cada menino que nascia, o papai e a mamãe ficavam olhando nos olhinhos dele, dizendo: será que esse garoto é o Messias prometido? Será que é ele que vai mudar a história? Mas Deus não é Deus de confusão. Então antes desse bebê ser gerado, Deus aparece com poder a uma família, a um casal. Deus começa a desarticular a vida desse casal num momento tão complicado da história de Israel. Deus fala ao coração de Maria primeiro: uma menina, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Como assim? Eu não conheço homem, eu não tive relações com ninguém, eu sou virgem. Mas é o Espírito Santo que vai descer sobre você e vai gerar uma criança no seu ventre. Ai meu Deus, que coisa tremenda! Faça-se com a tua serva conforme a tua palavra. E aí de repente ela se acha grávida. Ai, que história louca. Aí o noivo prometido: olha, mas o que é isso? Não aceito um negócio desse, eu vou me separar dela. E aí o Espírito Santo em sonhos fala com ele: José, não tenha medo de recebê-la como esposa. O que está dentro dela é o Messias, é a promessa de Deus. Vocês foram os escolhidos para fazer parte dessa obra de salvação. Ele virá para salvar o seu povo dos seus pecados. É a palavra de Deus se cumprindo na história, e vocês foram os escolhidos. A espera chegou ao fim. Deus finalmente se levantou do trono e disse: chegou o momento. A Bíblia diz: vindo a plenitude dos tempos. No momento certo, o Filho de Deus veio em carne. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de uma virgem. Maria era muito jovem. E sabe o que ela mais precisava naquele momento? De compaixão. Ela precisava de carinho. Ela era uma menina passando por tudo isso. José agiu de uma maneira muito graciosa com respeito a Maria, porque ele não apenas reconheceu o status dela de agraciada, como uma menina que foi escolhida por Deus, e por causa provavelmente do seu caráter, da sua postura, do seu compromisso com o reino. E José entendeu isto, e ele passou a amar muito mais a Maria em circunstâncias incomuns.
É esse o amor que eu e você precisamos ter pela igreja. Porque a igreja não precisa que eu e você ataquemos. O mundo já ataca a igreja. O diabo já ataca a igreja. O que a igreja precisa é de carinho. O que a igreja precisa é de compaixão. O que a igreja precisa é de gente que seja capaz de ver que a igreja é a agraciada de Deus nessa geração, a despeito de todas as suas fraquezas, dos seus problemas. A igreja em circunstâncias incomuns é algo que a gente não pode explicar. E a gente precisa amar. E a gente precisa respeitar a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. A gente não deve falar mal da igreja. Jamais. Eu amo a igreja de Jesus e tenho aliança com ela, quando em sétimo lugar eu amo com ações e não apenas com palavras. Se você tomar o texto de 1 Coríntios 13, de 4 a 8, o texto que fala sobre o amor sublime, o amor de Deus, acho que não existe texto tão maravilhoso sobre o amor quanto este. Este texto que fala sobre o amor de uma forma tão prática, tão clara, tão objetiva. 15 tipos de ação diferenciadas, associadas ao amor. O amor é isso, o amor é aquilo, o amor é aquilo outro, o amor é isso, o amor é aquilo. Você vai vendo ali 15 características práticas do verdadeiro amor. E aqui nesse texto a gente vê uma pequena lista de ações que José praticou para demonstrar amor por Maria. Ele protegeu do constrangimento a sua esposa. Protegeu, cobriu, guardou. Não é seu papel ficar expondo a igreja, expondo pecados, expondo problemas. Tem gente fazendo isso no Facebook, fazendo isso no YouTube. Com que propósito? Com que objetivo? O que isso está mudando? Na igreja nada, mas na cabeça das pessoas do mundo certamente mais preconceito, mais rejeição, mais dificuldade de entender o que eles já não entendem porque é mistério. Mas se os próprios irmãos, se os próprios crentes estão atacando aquilo que deveriam amar e cuidar e proteger, não estou dizendo que tem que ser omisso ou cúmplice de obras más ou encobrir o erro ou o pecado, mas a gente não expõe quando a gente quer curar. José deixou de lado a sua agenda profissional, como eu falei, para servir Maria. Isso é amor. José praticou abstinência sexual bíblica. A Bíblia diz que ele não teve relações com ela, até que ela lhe deu à luz o seu filho primogênito, porque Maria não permaneceu eternamente virgem, conforme o dogma da Igreja Católica Romana. A Bíblia e o Evangelho revelam, inclusive a própria Bíblia Católica, que Jesus tinha irmãos. E são filhos de Maria, que José teve com a sua esposa depois do nascimento de Jesus. José conduziu sua família naquele momento com segurança em meio a um desastre nacional. Porque o que aconteceu nesse momento é que, quando Herodes ficou sabendo que esse pretenso rei dos judeus havia nascido, ele mandou matar todos os meninos em Belém de 2 anos para baixo. 2, 3 anos de idade, quem for criancinha que nasceu aí nesse período, manda matar todo que for menino, manda matar. Então, no meio desse genocídio e dessa confusão toda, José está ali conduzindo, guardando a sua família com segurança. E é assim que a gente tem que se envolver com a igreja. A igreja é uma questão de amor prático, não adianta ficar falando. A gente tem que fazer coisas que sejam objetivas e práticas e que revelem o nosso amor pela obra de Deus e pela igreja de Cristo. Eu amo a igreja de Jesus, tenho aliança com ela, quando em 8º lugar eu pago o preço de ser incompreendido pelo mundo. O versículo 20 diz: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa, pois que nela está gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você alguma vez já foi incompreendido por alguém? Você já tentou se explicar para alguém? Você já percebeu a dificuldade de você fazer com que as pessoas compreendam alguma coisa que elas não estão entendendo? Você já perdeu tempo, ou já se desgastou tentando explicar ou convencer alguém de algo? Funcionou? Ou foi uma frustração? Você pode ter certeza de uma coisa:
O seu amor por Jesus e pela igreja de Jesus vai colocar você em maus lençóis. Você pode ter certeza absoluta que o seu amor por Jesus e o seu amor fiel pela igreja vai fazer de você uma pessoa incompreendida para muitos ao seu redor. Você pode ter certeza que um monte de gente, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, sempre vai ficar em crise, em parafuso, sem compreender por que você ama Jesus e ama a igreja de Jesus. O problema é se você quer pagar o preço disso. Porque muita gente não vem para a igreja, não quer estar na igreja, exatamente para não ter que ficar dando explicações para os outros. Aconteceu com José e vai acontecer com você. A preocupação de José, quando ele ficou sabendo daquilo tudo, não era somente aceitar Maria, receber Maria, continuar e seguir em frente como homem de Deus, mas de que maneira aquilo seria interpretado. O que diriam seus amigos? O que diriam seus familiares? O que diriam seus colegas no trabalho ou seus clientes na carpintaria? Sabe, chega um momento na vida de José que ele diz assim: o que importa agora é só o que Deus pensa, é só o que Deus quer. Porque se você começar a querer pautar a sua vida a partir do que os outros pensam, do que os outros acham, do que os outros querem que você seja ou que você faça, você não vai chegar a lugar algum, porque será impossível agradar a todos. Mas a verdade de Deus durará para sempre. A verdade de Deus está estabelecida para toda a eternidade. Quando a gente abraça a verdade de Deus, seja ela qual for, por mais difícil de compreender, ela é acompanhada de um sofrimento que faz parte da vida natural da igreja. É da natureza da igreja ser perseguida. É da natureza da igreja ser mal compreendida. Nem bem o neném nasceu e já tem gente querendo matar ele. E isso vai ser a história da igreja. E a igreja, sempre que se levantar na força e na glória do Senhor, ela será perseguida. E quando alguém é verdadeiramente discípulo de Jesus, as atribuições do reino de Deus e a luta que a gente experimenta para viver o padrão de Deus, não é uma obrigação religiosa, é um privilégio. Você não pode chegar e imaginar José dizendo para Maria: ó Maria, sabe de uma coisa? Eu não estou muito feliz com essa situação toda, eu não te quero, tá? Não te quero mais, mas Deus mandou, Deus falou comigo, eu não entendi bem esse negócio de Deus, mas eu vou ficar com você e a gente vai ficar aí como amigo, mas não quero mais saber de relacionamento com você. Assuma seu filho. É só para não criar complicação e porque Deus mandou. Isso não seria amor. Você não pode estar na igreja por obrigação religiosa. Você nunca vai sustentar o testemunho de Cristo e a aliança com a igreja se você se aproxima dela preocupado com o que os outros pensam. A família de Deus, ela está sempre pronta para ser mal interpretada por um mundo que jamais vai compreender a sublimidade, a grandeza desse mistério que é o corpo de Cristo. Estar na igreja significa que isso pode trazer conflitos para você, na sua casa, perseguição em algumas esferas dos seus relacionamentos, mas quando você realmente ama a igreja de Cristo, e quanto mais parecido você se torna com Cristo, mais estas coisas vão acontecer, e isso é inevitável. Portanto, o meu amor pela igreja se confirma quando eu estou disposto a pagar o preço nesse mundo por ser mal compreendido e mal interpretado. E por último, eu amo a igreja de Jesus e tenho aliança com ela quando eu me comprometo em caminhar com obediência. Ao acordar, versículo 24, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz o filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Preste atenção nisso, porque vida cristã é 10% conhecimento e 90% obediência. Quando você inverte isso aí, dá tudo errado. Porque tem gente que sabe demais, conhece demais, já leu demais, já ouviu mensagem demais, pregação demais, tem tudo na cabeça, mas na hora que você vai para a prática, aí 10% faz uma grande diferença. Às vezes a pessoa nem sabe tanto,
mas é obediente. E a gente só começa a crescer no reino de Deus quando a gente aprende a obedecer. Porque na escola secular você aprende a ABCD, e no reino de Deus você aprende a obedecer. José acordou e ele fez o quê? Ele obedeceu a palavra de Deus. E você? Quando você acorda, o que você faz? A caminhada da obediência é o que traz a bênção de Deus para a nossa vida. É que muitas vezes estamos buscando a bênção de Deus sem obediência. Os servos de Deus são chamados a caminhar com obediência radical. José foi desafiado a receber sua esposa grávida. Abraão levou seu filho amado para sacrificar no Monte Moriá em obediência a Deus. Moisés voltou para o Egito mesmo gaguejando para cumprir a missão que Deus lhe havia dado no Monte Horebe. Pedro aceitou comer uma refeição que não era kosher, porque Deus dizia a ele: não torne imundo aquilo que Deus santificou. Vá pregar o evangelho para os gentios, para os samaritanos, a todos quantos eu lhe enviar. Deus quer obediência total e não parcial. Deus quer obediência imediata e não adiada. A obediência é um ato de amor, e quando nós amamos a Deus, nós obedecemos. Deus quer que obedeçamos tanto quanto José. E como foi que José obedeceu? Obedeceu completamente e obedeceu imediatamente. Diga comigo: obedeceu completamente e obedeceu imediatamente. Diga bem alto: obedeceu completamente, obedeceu imediatamente. Obedeceu completamente significa dizer que nenhuma instrução foi negligenciada. Deus te dá instruções na sua palavra, Deus te dá conselhos, Deus te dá mandamentos. Da mesma forma, obedeceu imediatamente. Isso quer dizer que quando Deus fala, quando Deus revela algo, quando Deus nos diz algo, nós precisamos obedecer já. Deus falou comigo hoje. Não, Deus falou comigo essa manhã. E aí, o que você fez? Não, eu estou orando. Talvez mês que vem, ano que vem, eu vou colocar isso no meu projeto. Em Mianmar, na Birmânia, e eu vou finalizar com essa história, as crianças desde pequenas aprendem a nunca entregar nada aos seus pais, aos seus avós, aos adultos, quando lhe pedem alguma coisa, a não ser com as duas mãos. Elas nunca entregam um objeto com uma mão. Seria desrespeito ao pai, à mãe, ao avô, a um adulto que pede algo. Elas entregam com as duas mãos. A obediência de José foi a obediência das duas mãos. Obediência completa, obediência imediata. Essa é a obediência que Deus quer de nós, na sua igreja. E por que a obediência é tão importante para Deus? Porque ela mostra que você realmente o ama. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, queridos, Deus nos convida a percorrer uma estrada que muitos não querem caminhar por ela. Deus nos convida a um relacionamento em família. Deus nos chama para amar e proteger e guardar esta aliança com aqueles que são diferentes, com aqueles que são nossos irmãos, apesar de serem imperfeitos e muitas vezes tão difíceis da gente suportar, porque são tão diferentes. Mas esta é a obra de Deus. É desta forma que o seu Espírito trabalha no coração de pessoas imperfeitas como eu e você. Deus nos convida a fazer parte de uma história de perseguição. Sermos incompreendidos, sermos injuriados, sermos maltratados pelas pessoas de fora que não compreendem como a graça de Deus trabalha no nosso meio, até que elas sejam atraídas pelo amor de Deus e se convertam. Quantos de nós já estivemos lá fora criticando a igreja, criticando os crentes, criticando o evangelho, e hoje estamos aqui desfrutando deste grande amor de Deus? Ser como José significa amar a família de Deus. Não tem a ver com a sua vontade, com a minha vontade. Tem a ver com o propósito eterno de Deus
de ter uma família constituída de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Que Deus te abençoe, que você cresça na comunhão e na graça do Pai, fazendo parte dessa família. Eu queria orar com você nessa manhã, mas antes de orar e ministrar alguma necessidade que você tenha, e nós vamos fazer uns com os outros isso, eu queria te dizer que não existe lugar melhor para você viver essa experiência de comunhão do que um pequeno grupo, a célula, o lugar onde nós estamos nos reunindo durante a semana para estudar a palavra de Deus e para crescer nos nossos relacionamentos. Se você ainda não faz parte de uma célula, eu queria exortar, eu queria encorajar, eu queria desafiar você a estar abraçando esta visão e percorrendo conosco este caminho que para muitos tem sido rejeitado e tem sido tão difícil de entender. Mas o Pai tem nos dado muita graça através dos nossos pequenos grupos, das nossas células, para experimentarmos este amor de família. E eu queria muito que você não ficasse de fora disso. Eu queria lhe convidar